Questões norteadoras, fisiologia. Sabemos que cada célula tem uma enorme diversidade funcional. As células humanas, elas possuem aí um controle rigoroso de tudo que faz parte do meio intracelular. Os limites são feitos por uma membrana plasmática. Esta mocinha aqui, ela então é responsável pelo trânsito de qualquer substância no interior da célula. A membrana plasmática ela é extremamente seletora e rigorosa de tudo que entra e sai da célula. As substâncias entram e saem da célula por um transporte de membrana, este classificado aí por dois grupos, transporte ativo e transporte passivo. Como vocês podem ver, o transporte passivo é aquele que não há um gasto de energia. Por quê? Porque ele vai a favor do gradiente de concentração. Então, ele tem aí, como o próprio nome diz, ele tem uma facilidade. A membrana plasmática facilita a entrada dessas substâncias através do transporte passivo. Já no transporte ativo, nós temos um gasto de energia. Por quê? Porque vai contra o gradiente de concentração. Ele está indo contra todas as coisas, então ele necessita aí de uma força, de uma energia. E temos também a bomba de sódio de potássio que impulsiona, ela que vai fazer aí então esse trabalho. E por que a célula precisa manter essa harmonização do meio interno e do meio externo? Para que não ocorra então um edema celular. Ou seja, para que ela não fique estufada, para que ela não venha estar tendo muita concentração de substâncias dentro dela, nem de água, nem de eletrólitos, como eu já falei anteriormente. Temos o potencial de ação, que é caracterizado por um evento elétrico que ocorre em células excitáveis. Esse processo ele desencadeia uma inversão na variação do potencial de membrana da célula. E ele existe aí sobre duas formas, o potencial de repouso e o potencial de ação. O potencial de repouso é quando uma célula está em repouso, propriamente dita, ela é polarizada, ou seja, existe uma diferença de polaridade entre ela com o lado externo. No repouso, o lado interno tem carga negativa, enquanto ao lado externo ele está carregado positivamente. O potencial de ação consiste numa variação brusca de potencial de membrana. Ele é provocado por um estímulo que é caracterizado aí por três etapas: a despolarização, a hiperpolarização e a repolarização. Na despolarização é quando o potencial de membrana torna-se menos negativo. A repolarização é o retorno da célula ao potencial de repouso a partir de uma despolarização. E a hiperpolarização é quando o potencial de membrana torna-se mais negativo. Eu vou explicar rapidinho. Na despolarização, o lado externo fica negativo, quando comparado com o lado interno. Mas por que isso acontece? É simples. Os íons eles estão mais concentrados de sódio, esse Na. As células estimuladas elas abrem um canal de sódio, aqui a abertura, para que entre na célula e leve as suas cargas positivas para dentro da célula, deixando assim, então o lado externo com seus pares negativos. Com o passar do tempo, as cargas serão invertidas e teremos aí a despolarização, uma inversão de polaridade. Na repolarização, que é a segunda fase, o potencial de ação ocorre logo em seguida. Durante um curto período, a permeabilidade da membrana aos íons de sódio, ela retorna ao normal e simultaneamente ocorre agora um significativo aumento na permeabilidade dos íons de potássio. Isso aí vai provocar um grande fluxo de íons de potássio de dentro para fora da célula. Em consequência, o excesso de carga positiva encontrada no período aí da célula é maior que na concentração de potássio dentro do que fora da célula. Enquanto isso, os íons de sódio, que estavam em grande quantidade no interior da célula, vão sendo transportados ativamente para o exterior pela bomba de sódio de potássio.
Tudo isso faz com que o potencial de membrana celular volte a ser negativo, né? Cargas negativas no interior da célula e cargas positivas no exterior da célula. O terceiro e último processo aí é o repouso, é a fase em retorno de condições normais da membrana antes da mesma ser excitada e despolarizada. Nessa fase, a permeabilidade dos íons de potássio retorna ao normal e a célula rapidamente retorna às suas condições. Parece que isso tudo leva uma eternidade, né? Mas não. Acredite, todo esse processo é feito em aproximadamente milésimos de segundos, isso é 2 a 3 milésimos. A gente nem consegue pensar na velocidade com que isso acontece. Questões 2. O sistema autônomo regula as respostas involuntárias do nosso organismo, sendo responsável no controle de diversas funções vitais, tais como frequência cardíaca, tônus da musculatura lisa, regulação da pressão arterial, secreções exócrinas e endócrinas, metabolismo intermediário, frequência urinária, a contração e a dilatação da pupila, salivação. Então, o sistema nervoso regula e coordena as atividades corporais. Uma rede de nervos liga a vários órgãos do corpo ao cérebro. São esses nervos que enviam estímulo ao cérebro, que interpreta a informação e produz uma resposta. Por exemplo, quando encostamos em algo quente, gelado, rapidamente nós já tiramos a nossa mão, porque nós sentimos ali a dor, sentimos que aquilo está nos fazendo mal. Quem atua aí de maneira instantânea e voluntária no nosso sistema nervoso, o órgão sensorial, ligado a neurônios sensoriais ou aferentes, que por sua vez se comunicam com a medula espinhal por uma raiz dorsal, fazendo a sinapse com nossos neurônios associativos, que fazem também, esses neurônios vão fazer sinapse com os neurônios motores ou aferentes, cujos axônios saem de uma medula por uma raiz ventral, comunicando-se com o órgão afetor, que vai executar uma resposta de estímulo. Que no caso, nesse exemplo, nossa resposta é tirar a nossa mão daquilo que está nos machucando. Os estímulos são fatores internos ou externos que provocam essa reação no organismo. Por exemplo, uma luz, um medo, uma fome, né? Eles são captados por receptores e esses receptores de estímulos externos são órgãos de sentido como olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. Os receptores de estímulos internos fornecem informação sobre o nosso organismo. Fome, por exemplo, sede. Os receptores eles são excitados por estímulos e enviam um influxo nervoso para o cérebro através dos nervos sensitivos. O cérebro, por sua vez, transforma os influxos nervosos em sensações. Eu trouxe aqui também um exemplo de luta ou fuga. A luta, que vai ser uma situação nova para o nosso organismo, ele vai interpretar como uma ameaça a dominar e o corpo, por sua vez, ele vai se preparar para isso. Ou ele vai se preparar para fugir. E quem faz isso é o nosso sistema autônomo. Temos então a divisão aí no parasimpático e simpático. Quais são os efeitos desse sistema no nosso organismo? O sistema simpático ele vai ativar para a luta ou fuga, então ele vai fazer o quê? Ele vai dilatar a sua pupila, ele vai inibir salivação, relaxar os teus brônquios, acelerar batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago e do pâncreas, estimular também a liberação de glicose para o seu fígado. Tudo isso para que o seu organismo se prepare para a luta ou fuga, né? Então aí, estimulando a glicose, a liberação de glicose, vai fazer com que você tenha mais energia, esteja pronto para isso, né? Dilatando a pupila, ele vai inibir salivação, vai relaxar os teus brônquios, tudo para que o teu organismo consiga responder ao estímulo de luta ou fuga. Quando esse medo passar ou quando você sentir que não está mais em situação de perigo, o teu sistema parasimpático vai então entrar em ação. Ele vai contrair as tuas pupilas, ele vai voltar automaticamente
aí é o teu sistema de homeostase, reduzindo a salivação, ele vai reduzir novamente os batimentos cardíacos, contrair nossos brônquios, estimular a vesícula, estimular a atividade do estômago e do pâncreas, tudo para que você esteja no quê? Em homeostase, para que o teu organismo relaxe, volte ao normal. Então, seria isso. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Questões norteadoras: Fisiologia. Sabemos que cada célula tem uma enorme